time do Internacional perde no jogo de ida no Maracanã e o que fica de positivo e negativo desse primeiro jogo. Sobre isso que eu vou falar após a vinheta. Vamos lá, o Inter não teve nenhuma novidade na escalação, na verdade. Foi com Rocher, Brian Aguirre, Bernabé, Vitão, Juninho, né? Juninho e Vitão na zaga, Brian Aguirre e Bernabé nas laterais, né? Aí teve Thiago Maia e Alan Rodrigues, a dupla ali de volantes, Alan Patrick, Bruno Tabata. Porém, o Tabata, em vez de ser mais pelos lados, foi mais pelo centro. Wesley e Ricardo Matias. Já era a escalação esperada do Inter, foi essa que o Inter usou. Foi um baile do Flamengo no primeiro tempo, né? Foi um passeio do Flamengo no primeiro tempo. Eu até acho que era uma estratégia do Roger, sim, dar a bola ao Flamengo nos primeiros minutos, deixar o Flamengo atacar e buscar o jogo nos primeiros minutos, e no final do primeiro tempo, segundo tempo, criar para buscar o empate ou abrir 1-0 caso não estivesse perdendo. Até acredito que essa foi uma estratégia do Roger. Porém, para mim não tem problema tu ter essa estratégia e querer ser reativo. O problema é que o Inter não tinha nenhuma jogada para atacar o Flamengo. O problema é que o Inter não tinha nenhuma triangulação, não tinha nenhuma estratégia, nenhuma saída de contra-ataque. O Inter não passou do meio de campo. O Inter não aconteceu no ataque do Flamengo. O Rossi, goleiro do Flamengo, assistiu o jogo no primeiro tempo. O Inter não fez absolutamente nada no primeiro tempo. E o Inter só assistiu o Flamengo jogar. E é um jogo de altíssimo risco. O Inter jogou no mais alto risco. O Inter jogou no mais altíssimo risco. No último do risco. O Inter poderia ter facilmente levado 3-4-0. Né? Não seria injusto se o primeiro tempo tivesse terminado com uma vantagem maior do que um gol do Flamengo. Não terminou. Por muitas vezes que o Rocher salvou o Inter, muitas defesas do Rocher salvando o Inter, em muitas intervenções de zagueiros do Inter, e aqui também Vitão e Thiago Maia que fez uma partida defensivamente espetacular, salvou o Inter em muitas arrancadas do Flamengo, senão poderia ter sido muito pior. Aos 28 do primeiro tempo, Bruno Henrique sobe sozinho, sem nenhuma marcação, e abre o placar, né? Faz 1-0 pro time do Flamengo. Mas o Inter até ali perdido, sem nenhuma criatividade, poderia ter tentado usar o Alan Rodrigues, o Alan Patrick, tentar alguma coisa com o Wesley para tentar buscar um contra-ataque e não ficar só se defendendo, e não ficar só nesse jogo muito perigoso que o Inter teve no primeiro tempo. Um jogo perigosíssimo, assim, que poderia ter terminado 2-3. Realmente foi um primeiro tempo muito ruim do Inter. Foi um mau primeiro tempo do Inter, uma estratégia muito arriscada do Roger e que poderia ter terminado com o jogo já hoje. E também por causa das individualidades do Flamengo. O Flamengo estava sem o Arrascaeta e isso prejudicou sim o Flamengo. Talvez se tivesse o Arrascaeta seria pior pro Inter, mas o Flamengo tem individualidades muito boas, mas também um coletivo muito forte, um grupo muito forte, um grupo que sai do banco, Pedro, Cebolinha, né? Um grupo que começa a partida muito forte. Olha essas individualidades, né, do Flamengo. Bruno Henrique, Plata, Lino, o Jorginho. Que elenco foi esse? Então era uma força em cima do Inter, assim, e que potência e que qualidade que tem o time do Flamengo. No segundo tempo, o Inter até demora para voltar para o segundo tempo, volta o árbitro, volta os 11 e o banco do Flamengo, o Inter volta depois. O Inter volta melhor no segundo tempo, em que sentido? Marcando melhor, marcação-pressão, sobe a linha de marcação, e aí o Inter começa a apresentar alguma coisa no jogo. O jogo só termina 1-0, parando para olhar, até foi bom pro Inter, que poderia ter tomado uma goleada no primeiro tempo. O Inter, então, volta pro segundo tempo para tentar alguma coisa, para apresentar algo. E aí eu acho que temos uma coisa boa do Inter, que talvez possa dar algum argumento e alguma esperança de, quem sabe, uma tentativa do quem sabe dá no jogo da volta. Misturando isso com a raça, com a torcida e com a festa que a torcida vai fazer, um quem sabe dá e o voltamos vivos para Porto Alegre. Que é o segundo tempo ali, um recorte de 20, 25 minutos, onde o Inter faz alguma coisa, onde o Inter tenta alguma coisa, onde o Inter tem sim algumas chegadas. Acho que o Inter errou, não foi tão potente quanto o Flamengo no chute final, no último chute, a ponto de não fazer o Rossi ter que fazer alguma defesa espetacular, algum milagre, mas o Inter apresentou alguma coisa. Conseguiu levar um pouco a bola para a área do Flamengo. Conseguiu alguns cruzamentos, alguma coisa ali com o Wesley, né?
Alguma coisa também com o Bernabé, Aguirre, que tava. Bernabé e Aguirre foram terríveis no primeiro tempo. Mas no segundo tempo eles melhoraram, pelo menos para ajudar o time a atacar. Então foi um recorte onde o Inter teve momentos bons no jogo. E o Flamengo, que se dizia que tinha o problema de cansaço no segundo tempo, realmente, o Flamengo não criou quase nada no segundo tempo comparado ao que fez no primeiro tempo. Agora, a diferença é que o Flamengo foi muito mais efetivo do que o Inter, né? O Inter faltou, acho que essa efetividade, esse último chute, o Ricardo Matias não aconteceu. E aí o grande problema é que quando chega em 30 do segundo tempo, mais ou menos, o Roger tem outra estratégia arriscada, que é o quê? Tira o Tabata e coloca o Richard. Bota mais um volante. O Roger diz, ok, não conseguimos empatar até aqui, falta 10, 15 minutos para acabar o jogo, beleza, vamos fechar de novo o time e vamos segurar esse 1-0 aí para não tomar o segundo gol. Para mim, muito arriscado. Entra Cebolinha e entra Pedro, que são bem marcados, não conseguem fazer nada. Mas assim, mais uma estratégia arriscada do Roger, tá? O Inter poderia facilmente ter tomado o segundo gol ali também no segundo tempo. Então assim, pra mim, tá, o que fica? O time do Flamengo é muito melhor que o Inter. O time do Flamengo tem opções do banco e opções individuais muito boas e o Flamengo é uma potência. O Flamengo é uma potência. Se tu deixar o Flamengo jogar, é muito difícil de tu entregar o jogo pra eles e tu não tomar gol. Eu acho que o que o Inter poderia ter feito no primeiro tempo era tentar algo, tentar uma estratégia realmente reativa. Tentar realmente ter um contra-ataque, tentar realmente ter uma reação. Não tem problema que a estratégia do Roger tenha sido entregar a bola pro Flamengo e querer atacar no segundo tempo, sabe? Mostrar as cartas depois dos 30 minutos do primeiro tempo. O problema é que o Inter não tinha nada de contra-ataque. O Inter entregava de novo a bola pro Flamengo, né? E o Flamengo é uma potência para atacar. O Inter marcou mal, o Bernabé e Aguirre muito maus, então questões individuais muito maus. Na verdade, individualmente no primeiro tempo, só quem foi bem foi Thiago Maia defendendo e Rocher. E o Inter poderia facilmente ter tomado 3-4-0 numa dança flamenguista, num baile de um Flamengo muito bom no primeiro tempo. Mas o recorte do Inter do segundo tempo, 25 minutos ali, que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Poderia ter jogado assim já no primeiro tempo. Poderia ter ido assim até os 90 minutos. Poderia, se tivesse levado, tido uma estratégia um pouco mais talvez até corajosa, poderia ter saído com um empate hoje. Mas o Inter quis assim. Não que o Inter tenha sido tão efetivo, porque no final do jogo deu 10-5 de chutes do Flamengo. Mas assim, o Inter não foi tão efetivo quanto o Flamengo na última bola. Mas o Flamengo não fez nada no segundo tempo e sofreu daquilo que tem sofrido na temporada contra o Atlético Mineiro, enfim, que é o quê? Que é o cansaço do segundo tempo. Cansaço do segundo tempo. E ali o Inter pôde apresentar alguma coisa. E o que apresentou eu acho que foi bom. Foi bom, foi legal. Poderia ter tido empate se tivesse organizado melhor o último chute, mais uma vez batendo nessa tecla, porque vai ter que fazer gol no jogo da volta, tá? Então um jogo no altíssimo risco do Inter. Eu acho que foi uma dança flamenguista, porque o Flamengo foi muito bom no primeiro tempo. E uma certa satisfação colorada no final do jogo, onde o Roger, já que não conseguiu até ali fazer o gol, decidiu que era melhor segurar esse 1-0. Eu não gosto muito desse tipo de avaliação, eu não gosto muito desse tipo de situação, tá? E agora, o que me deixa assim é que o Inter vai ter que, literalmente... O que o Inter vai fazer? O Inter vai entregar a bola de novo pro Flamengo no jogo da volta? Eu acho que não, né? Porque senão a tendência de tomar mais um gol e o jogo ficar morto praticamente ali no começo do jogo é grande. Então o Inter vai ter que fazer um gol. O Inter vai ter que marcar. E é exatamente o problema que o Inter teve hoje. Talvez era no Maracanã, contra o Flamengo, beleza. Mas o Inter vai ter que marcar gol no jogo da volta. Pelo menos um. E não pode tomar. Tem que marcar cedo. De preferência marcar no primeiro tempo. Tá? Ou será que o Roger vai querer cansar o Flamengo no primeiro tempo e buscar o segundo tempo? Então, assim, os flamenguistas estão insatisfeitos porque o Flamengo poderia ter matado o jogo e não matou. Né? Então a visão do lado do Flamengo seria, poderia ter matado, não matou. Tá aberto. Mas, pra mim, cara, eu acho que o Inter poderia mais. Eu acho que o Inter deixou, sabe? Poderia ter feito um primeiro tempo melhor. E se tivesse apostado mais, se o Roger não tivesse, sabe, tido uma estratégia tão de aceitação ao 1-0 do Flamengo, o Inter poderia ter tido material para ter uma sorte melhor do que esse 1-0. Tá? De qualquer forma, não tomou goleada, volta de certa forma vivo, mas de novo volta com uma obrigação, né? E aí me preocupam esses pontos. O Inter tem que fazer gol. E aí, será que o Inter consegue fazer gol? O Inter tem que fazer gol no jogo da volta, tá bom? Isso aí, valeu. Mas
Não sei o que vocês acharam, talvez vai ter colorados que acharam um bom resultado, outros não. Enfim, fica aí a análise de cada um. Valeu.